Vamos hoje acompanhar uma história de um super-herói que é baseado em um mangá. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos nessa aventura de ficção e magia, vamos assim dizer, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Os Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, o começo, é baseado numa das mais famosas obras de mangá do Cavaleiros do Zodíaco, de Masami Kurumada. Chegou aos cinemas em 2023. Nessa obra, nós iremos acompanhar um personagem chamado Seiya. Seiya é um lutador habilidoso que participa de lutas apenas para ganhar dinheiro. Um dia, ele acaba entrando em uma luta com um dos lutadores, liberando um poder sobrenatural. E no momento em que ele liberou esse poder sobrenatural, chamou a atenção de uma, vamos dizer assim, tá, gente, organização que estava atrás de pessoas que tinham esse tipo de poder. Uma dessas pessoas se chamava Kido, que acaba encarregando Seiya de proteger sua filha, Siena, que é a reencarnação da deusa Atena, e junto com ele, outros jovens iriam se juntar para então controlar o poder de Atena e salvar toda a humanidade. Gente, Os Cavaleiros do Zodíaco foi literalmente um filme muito esperado pelas pessoas. Eu, na verdade, só fiquei interessada, porque eu nunca fui muito fã dos Cavaleiros do Zodíaco, mas é uma das obras mais renomadas hoje em dia de mangá. Muita gente conhece, muita gente cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco, eu também já assisti, e era toda aquela criação, aquela expectativa de como iriam trabalhar essa obra de mangá, já que foram feitos sim outros filmes também, não é da mesma produtora, né, mas foram feitos outros filmes baseados em mangá que chamou muito a atenção das pessoas. E vamos ser sinceros, a princípio o trailer chamava muito a atenção, já que eles pegavam várias cenas de luta, muitos efeitos especiais e que atraía muito a atenção das pessoas. Até mesmo a minha mãe, gente, que não é tão fã dessa questão de mangás, toda essa parte de anime, acabou se interessando pelo Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade, ela nem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, mas ela quis muito assistir esse filme. Justamente por quê? Porque o trailer nos trazia uma ideia maravilhosa sobre a história. Porém, para quem não conhece a história do Cavaleiros do Zodíaco, como é o meu caso, eu vou ser bem sincera, eu nunca acompanhei realmente a obra do mangá ou até mesmo um anime. Eu assistia uma ou outra episódio do anime, fica um tanto perdida. Gente, porque assim, nós começamos, como eu disse, a acompanhar esse personagem que é o Seiya, que ele descobre que ele tem superpoderes e de repente ele tem que proteger essa menina que é a reencarnação da deusa. Mas antes de tudo, nós acompanhamos o início da história de que a deusa havia caído na terra na forma de uma humana e deveriam controlar ela, justamente porque se ela perdesse o controle, ela poderia destruir toda a humanidade. O começo da história, eu não vou negar, é interessante realmente, explicando como tudo se torna, como tudo começou nessa questão. Porém, com o andar da história, tenho que admitir que sim, Cavaleiros do Zodíaco acaba se tornando uma coisa extremamente perdida em que você não consegue acompanhar a história. Um outro ponto que torna ainda isso mais evidente do fato de você não conseguir acompanhar a própria história é o fato de que começa a acompanhar certas cenas, de repente tem um corte brusco e você tá totalmente em um outro cenário, vamos assim dizer, em uma outra parte da história, como se não tivesse um acabamento refinado no filme para ligar uma cena à outra. Outra parte que eu tenho que realmente admitir é que o roteiro é extremamente fraco. É uma história que não lhe dá a emoção de querer continuar a história, daquela questão, meu Deus, como é que vai ser a continuação? Será que vão fazer o segundo
filme ou não, qual que é o episódio que parou no mangá, qual que é o episódio que eu posso continuar assistindo pelo anime. Então é nesse sentido, gente, o roteiro não nos trouxe, na minha opinião, não me trouxe uma ideia de querer continuar. Ah, Nathalie, mas é porque você não era muito fã Tudo bem, mas não significa que você não seja tão fã da obra. O meu caso, por exemplo, é como One Piece. Eu quis continuar, eu quero realmente continuar assistindo a obra, a segunda temporada da série, entende? Que a Netflix fez. Diferente de Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme, que não lhe deu aquele quero mais. Meu Deus, o que realmente vai acontecer? Qual é o desfecho de tudo dessa história? Outro ponto também que torna o filme ainda mais negativo, na minha opinião, gente, é a questão dos efeitos. Algumas coisas, não tudo, algumas coisas até que é aceitável e dá pra salvar. Porém, a maioria dos efeitos é muito ruim. Desculpa, gente, mas é muito ruim mesmo, entende? Ah, Nathalie, mas não tem como realmente fazer todo aquele trabalho da transformação da armadura do Seiya como é no anime. Tudo bem, a gente entende isso, gente, mas venhamos e convenhamos, é muito forçado os efeitos desse filme. Você em vários momentos até acaba rindo do modo como aparece ele. Porém, existe sim um efeito que é interessante, na minha opinião, que é a questão da explosão do poder dele, entende, gente? Como se fosse meio que uma onda de poder que a gente vê, vai indo. Não foi uma coisa assim tão forçada, é interessante. E a questão, o que salva, no meu ponto de vista, tá, esse filme, a partir das lutas. Não vou negar que tem realmente uma ação bem interessante, que você fica naquela questão de não se tornar algo tão monótono, porque a história é perdida, e as lutas são bem, assim, realmente emocionantes, toda aquela tensão e tudo, mas em alguns momentos até se torna forçado demais ou patético demais, mas é o que salva o filme dos Cavaleiros do Zodíaco, porque o enredo é fraco, os efeitos são ruins e a questão do elenco não é ruim, gente, mas deixa a desejar em alguns momentos até a história, porque parece que em vários momentos não se há uma interação, uma ligação dos personagens, né, dos atores com o personagem que eles estão vivendo. Então, assim, eu esperava muito mais de Cavaleiros do Zodíaco, justamente porque é uma obra extremamente antiga, da minha época, de quando eu era criança, que faz um sucesso estrondoso, gigantesco até hoje, entende, gente? Que a Netflix refez, lançou novamente a animação dos Cavaleiros do Zodíaco, tem o mangá, muita gente ainda lembra dos personagens, faz cosplay deles, e ainda entregam um filme literalmente meia boca. Desculpa, o filme é muito fraco mesmo. Analisando de 0 a 5, eu acho que ainda vai ser menor do que um outro filme que eu dei uma nota baixa. Eu vou dar literalmente um 2 pra esse filme. Literalmente um 2. Porque faltou desenvolvimento, faltou, acho que, comunicação, vamos assim dizer, comunicação dos atores para interpretar os personagens. Os efeitos são extremamente fracos, o roteiro é extremamente fraco e não tem o que salvar. A verdade é essa. Você não consegue se prender à história e acaba nos entregando uma coisa muito decepcionante. Pelo que eu vi, isso não é nem mentira, gente, mas eu acho que se vocês procurarem, vocês vão ver a mesma coisa. Muita gente que era fã da obra se decepcionou bastante. As críticas massacraram os Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, no meu ponto de vista, eu esperava muito mais do que foi entregue. Não vai ter continuação, isso já é um fato. Não, se vocês estão pensando assim, Nathalie, mas mesmo assim vai ter continuação, eu acho muito, mas muito difícil mesmo que tenha continuação, porque a avaliação dos Cavaleiros do Zodíaco foi extremamente baixa. Você não consegue realmente aceitar a história, todo o trabalho que nos é entregue. Você vai ver muita gente criticar que, nossa, as lutas são ruins,
nossa, a história é ruim, o enredo é ruim. É basicamente isso. Porém, se você ainda não viu o filme, tá curioso, mas Nathalie, eu sou fã ainda mesmo assim do Cavaleiros do Zodíaco, tudo. Se eu não me engano, eu acho que tá na Amazon Prime, gente, mas é pra alugar, entende? É aquela questão. Se você é fã, talvez dê uma chance, mas sinceramente, eu vou falar a verdade, não vai com muita expectativa, tá? Porque a obra decepcionou muito. Mas se você ainda não assistiu, veja e tire a conclusão de vocês, gente. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Os Cavaleiros do Zodíaco, Saint Seiya, o começo, o que você achou? Se você é fã da obra, qual é a sua opinião? O filme tem alguma coisa a ver com o anime, o mangá? Ou literalmente não, Nathalie, não tem nada a ver com a obra original? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!